Porque eu aqui mesmo é porque hoje eu acordei Comendo e mais. estudando. João Vitor é um periquito, viu? Repete tudo que bota lá no bate-papo, ele vai repetir. Sim. No WhatsApp? Não, No porque bate-papo, Samanta botou assim, tô com fome. Aí ele foi repetir pro senhor. Não, é porque eu não vejo Ele eu ainda não vejo. repetiu o kkk. Aí, olhe, então fica desse jeito, viu? Combinar desse jeito. Se você pega, você se organiza. Isso, Samanta, é isso mesmo, tá certo. Aí, aí o que é que acontece? Você pega e você faz dessa seguinte forma. Você vai, toma seu café com o celular do lado, escutando tal. Aí depois você volta para um lugar mais agradável, sentadinha, certo? Sentadinha numa cadeira, sei lá, no sofá, e o celular fique escorado em algum lugar e que você tenha as mãos livres para copiar. E aí você pode tomar café, ir no banheiro, né? Aí você tem esse intervalozinho. Assim, você pode ir desde que desligue a câmera para não aparecer nada, viu? Aí vocês passam desse jeito. Vocês podem comer, vocês podem ir no banheiro. Aí, mas tem que ter só cuidado com a câmera, né? A gente tem que ter cuidado. Eu também estou com fome. Daqui a pouco eu vou comer, se Deus quiser. Aí vamos aqui continuar os estudos. Eu falei para vocês sobre os predicados verbais, nominais e verbos nominais. A gente tem aqui na página 182 sobre o tipo de predicado, certo? Predicado verbal. Eu disse que todo predicado, o predicado nominal, ele vem com verbo de ligação, certo? Certo. Vá, pode Quando ele ir. vai escovar os dentes e vai sair. Tá certo. Aí o predicado verbal é aquele que tem verbo de ação, qualquer outro verbo que não tem verbo de ligação. E eu disse para vocês quais são os verbos de ligação. É ser, estar, ficar, andar, aparecer, permanecer, continuar, certo? Então, são esses verbos de ligação que traz o predicado nominal. Já o predicado verbal, aí a gente vai ver os verbos de ação. Aí o livro traz aí essa explicação. Então, você estudou que o predicado apresenta informações sobre o sujeito. Para reconhecer o tipo de predicado, é fundamental observar o sentido dessa parte da oração. Existem construções em que a palavra central do predicado expressa uma qualidade ou um estado do sujeito, e há outras em que o foco do predicado é expresso pelo verbo. Leia as diferenças entre elas a seguir. Então, nós temos aí o predicado nominal, há orações em que a informação principal trazida pelo predicado não está no verbo, como, por exemplo, o aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul, certo? Então, esse é um verbo de ligação, logo, esse é o principal manancial da água doce da América do Sul, é o predicado nominal, certo? Aí a ideia fundamental sobre o sujeito está no predicativo do sujeito, que expressam a qualidade do sujeito. Eu já expliquei aqui para vocês, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Quando eu digo assim, Samanta é linda, eu estou dizendo que linda está se referindo ao sujeito, no caso é Samanta. Quando eu digo que o juiz julgou o réu inocente, inocente está se falando sobre o réu, que não é o sujeito. Aí é predicativo do objeto, certo? Então, predicado verbal tem essa característica de ser um verbo, tem que ser um verbo, certo, de ação. Há orações em que a palavra fundamental do predicado é um verbo. É ele que organiza as informações principais sobre o sujeito.
o planeta enfrenta uma grande crise invisível. Então, enfrentar é um verbo de ação. Logo, é um predicado, enfrenta uma grande crise invisível, é um predicado verbal. O verbo é responsável por iniciar a ideia fundamental do sujeito, enfrentar algo. Como o verbo é o núcleo do predicado, trata-se de um predicado verbal. Nesta sessão, vamos estudar com mais detalhes o predicado verbal. Aí tem uma chargezinha e na seca, né? E um tanque, um pulso, né? Então, uma oração, ela tem predicado verbal, no caso em que a informação fundamental sobre o sujeito se concentra no verbo. O verbo, neste caso, é o elemento significativo do predicado. No predicado verbal, o verbo pode produzir sentidos diferentes, ações, processos de transformações, processos ocorridos no próprio sujeito. Por exemplo, os especialistas alertam sobre o esgotamento das águas subterrâneas. Essa alertam sobre o esgotamento da água subterrânea, alertar, ele não é um verbo de ligação, logo o predicado não é predicado verbal. Muitas reservas de águas subterrâneas estão diminuindo em todo o planeta. Aí aqui tem dois verbos, estar e diminuindo, mas o diminuindo ele é o verbo principal e o verbo estar é o verbo adjunto, é o verbo auxiliar. Logo, o verbo principal é diminuir. Diminuir é uma ação, ele dá a ideia de processo de transformação. E o próximo é, os aquíferos crescem em importância com o planeta. Também é um verbo de ação, mas dá a ideia de processo ocorrido no próprio sujeito, certo? Então, predicado verbal. Mesmo com os sentidos diferentes, esses verbos são os únicos dos predicados, pois neles se concentra a informação fundamental contida no predicado. Mas há formas diferentes de os verbos atuarem no predicado verbal. Alguns necessitam de complemento. Os transitivos, eles precisam de complemento, certo? Aí eu vou explicar assim. Por exemplo, quando eu digo João Vitor ama, certo? Se eu digo João Vitor ama, o verbo amar ele precisa de um complemento. Esse verbo amar, certo? Precisa de um complemento. Ele vai... se eu digo João Vitor ama, aí a frase fica incompleta. Ele precisa de alguma coisa para completar. Então, João Vitor ama. Então, ama quem? Ou ama o quê? Ama sua mãe. Ama sua crush, né? Então, nós temos aí verbo transitivo direto. O verbo transitivo indireto precisa de uma preposição. Por exemplo, João Vitor gosta de sorvete. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é verbo transitivo indireto, porque precisa do complemento com preposição. E os verbos transitivos diretos e indiretos, João Vitor ofereceu flores a Ivoni. Então, quem oferece algo a alguém. Então, são verbos transitivos direto e indireto. Já os intransitivos têm sentido completo, né? Ele entrou, ele saiu, ele subiu, ele desceu, né? Por isso que fica errado a pessoa dizer, ele entrou para dentro, ele saiu para fora, deixa eu ver o que, subiu para cima, ele desceu para baixo, né? Então fica errado, porque o verbo subir, descer, todos esses aí que eu falei, eles são verbos intransitivos, que não precisam de complemento, certo? Aí é o que é que a gente vai ver agora. Então, dentro do predicado verbal, existe... Quem foi que saiu, hein? Existe os tipos de verbos, certo? Os tipos de verbo. Existe o verbo transitivo, existe o verbo intransitivo, existe o verbo transitivo direto, existe o verbo transitivo indireto. O verbo intransitivo, como eu já falei, tem sentido completo. Por exemplo, ele subiu.
certo? Aí, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Então, um, tem aí um verbo intransitivo. Subir, olha, aqui, ó, subir, descer, entrar, sair, morrer, certo? Falecer. Então, nós temos esses verbos como verbos intransitivos. Eles não precisam de complemento. Certo? Não precisam de mais nada depois do verbo. Então, 10 pessoas morreram no acidente. Aí, morreram, pronto, 10 pessoas morreram. Aí o verbo é intransitivo. Deixa eu ver o que mais. João subiu no pé de goiaba. Aí João subiu. Só João subiu. Agora, onde ele subiu, né, é diferente. Aí já outra classificação que a gente vai ver depois. Aí vamos aqui, ó, verbo no predicado verbal. Muitos verbos necessitam de complemento para que a informação sobre o sujeito fique clara, para que haja completude no sentido das orações e, consequentemente, nos textos. O planeta enfrenta uma grande crise invisível, certo? Então, aqui quem enfrenta algo. Repete os tipos de verbo, predicado verbal. Aqui eu vou botar aqui no quadro, fica melhor. Deixa eu explicar aqui no quadro branco, que aí fica melhor, tá certo? Eu vou botar no quadro branco, tá? Quem quiser copiar também, aí você copia. Olha, eu disse para vocês que a oração, ela é composta de sujeito e predicado, não é isso? Todo sujeito toda oração tem seu sujeito. Aí existem os tipos de sujeito, que são 5, né? Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, e oração sem sujeito. A gente já estudou, já fez testes sobre eles, certo? Isso é importante vocês saberem. Aí, pronto, aí tem aqui, ok? Aí agora tem os tipos de predicado. Já falei para vocês também, tipos de predicado, certo? Sim, aí dentro do sujeito tem os adjuntos adnominais. Está dentro do sujeito, viu? Ele sempre se refere ao sujeito. Aí, isso é dentro do sujeito ainda. Agora vamos para os dentro do predicado. Eu falei sobre os tipos de predicados, que é predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Eu disse para vocês que o predicado verbal, ele acontece com verbo de ação, e eu disse também que predicado nominal, ele acontece com verbo de ligação. Então, e o nominal com as duas coisas. Aí agora, dentro do predicado, a gente vai estudar o verbo, certo? Aí o verbo é isso que a gente está dizendo. Existe o intransitivo, que ele tem sentido completo. Aí eu vou dar aqui o exemplo. Sentido, ele subiu. Ele desceu. Quem quiser copiar aí, Ivone, tem que copiar, viu? Quem não tem o livro é bom copiar, que isso aqui é um resumo. Aí esse é o verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo, ele não precisa de mais nada. Quando eu digo ele subiu, ele subiu. Ele desceu, ele desceu. Ele morreu. Ele morreu. Aí ele morreu, ele morreu. Não precisa de mais nenhum complemento. Aí existem os verbos transitivos, que eles precisam de complemento. Certo? Precisam de complemento. Alguém falou aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Certo. Aí precisa de complemento. E isso é bom estudar, aprender, porque ele vai ser realizado lá no primeiro ano, segundo ano, e cai muito em concurso, viu? Eles precisam de complemento. Aí tem 3 tipos de verbos transitivos.
Existe o primeiro, que é transitivo direto, que eles não têm preposição. Quais são as preposições? De, para, com, em, a, perante, viu? Tem muitas, mas essas são as principais. Quando eu digo assim, eles não precisam dessa preposição, eu digo assim, João ama, aí eu vou botar o traço, ama, aí a gente vai perguntar quem ou o quê? Ou o quê? Certo? Aí quem ou o quê? Então, a frase correta, eu vou botar aqui em cima, João ama sua mãe. João ama sua mãe. Então, João ama sua mãe, o verbo é amar, ele é verbo transitivo direto, porque ele não tem preposição. Depois dele não tem preposição, certo? João ama sua mãe. Então, João ama sua mãe, o verbo é transitivo direto, e o que vem depois é chamado de objeto direto. Objeto aqui não quer se referir a se é pessoa ou se é coisa, não. Aqui é objeto é porque deram o nome disso de objeto, certo? Aí o segundo tipo é que tem preposição. O segundo tipo de verbo é transitivo indireto, que tem preposição. Logo depois dele tem uma preposição, certo? Aí eu já disse quais são as preposições. De, para, com, em, a, perante e outras mais. Certo? Aí, exemplo. João gosta de sorvete. João gosta. Se eu falo João gosta, está faltando complemento. Você vai estar de quem ou Sorvete. de que. Aí a pessoa tem que responder, né? De sorvete, de Maria, de João gosta de sorvete. Olha aí a preposição logo depois do verbo. De, né? O de. Então, esse verbo ele é transitivo direto e de sorvete é o objeto indireto, porque tem preposição, certo? Aí tem preposição. Aí nós temos agora o terceiro, que é transitivo direto e indireto. É bom copiar, viu? Isso aqui é o resumo de tudo que está aí nesse capítulo. Isso aqui é o resumo. Transitivo direto e indireto. Quando eu digo assim, João envia, aí você vai dizer assim, envia o quê? Aí, né? Envia, aí o quê e para quem? Certo? Então, quando eu vou botar João envia flores para Maria. Aí você vai ver que João ele envia algo para alguém. Então, o para é uma preposição, logo esse verbo é transitivo direto e indireto. Pronto, copia isso aí. Ivone, tira print e joga lá no grupo. Ô, João, tira print e joga lá no grupo. Eu tiro, professor, peraí. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, vou jogar lá. Deu para entender? Ficou mais ou menos claro? Ou ficou claro? Que diga. Clareou mais? Esses são os tipos de verbo. O verbo que você acha dentro da frase, qualquer frase de português, eles podem ser ou intransitivos, ou transitivos direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto, indireto, ou verbo de ligação. Só são esses 4 tipos. 3, né? 3, 4. E tem o intransitivo, né? 5 tipos de verbo no português. Ou ele é verbo intransitivo, que tem sentido completo, ou ele é transitivo direto, que não precisa de preposição, ou ele é transitivo indireto, que precisa da preposição, ou ele é as duas coisas ao mesmo tempo e existe ainda o verbo de ligação. Ok? Ok. Professor, tem pouca gente, né, na aula? Mas aí eu não vou estar parando mais para estar ligando, não.
E Yasmin deve ter caído por causa da internet, que ela está com problema de internet faz Bom que nessa aula Caio entrou, mas Micael ainda não entrou, né? Acho que foi a internet dele, que ele nunca a falta. internet, que eu conversei com ele ontem, ele falou que tirou 10 e tal. Eu disse, muito bem, Micael, continue assim e tal. Aí ele falou, acho que foi a internet, alguma coisa, o celular dele. Aí, assim. Ai, ai, ai. E Eu aí, sei tudo não, eu certo? ainda vou para casa da minha avó, eu não tô com caderno aqui não. Mas aí eu escrevo pelo print. Certo. Aí escreva pelo print, porque isso tem que estar no caderno para você revisar, porque esse assunto vai cair na prova bimestral, viu? Esse assunto vai cair na prova bimestral. Certo. Tirou já o print? Sim. Pronto. Aí eu vou. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Ok. Ok. Deixa eu ver quem está falando mais aqui. Ok, João. Muito bem. Pronto. Perfeito. Aí a gente vai aqui. A gente vai, deixa eu só. Eu vou ter que tirar aqui. Já terminado de copiar. Terminou, Gabi? Sim. Pronto, eu vou passar para o livro. Aí o livro vai ficar explicando tal, isso aqui tudo. Isso aqui é a forma bem mais simples de estudar. Você estuda por aqui, por esse resumo que eu fiz. Aí porque o livro complica demais. Ele dá muito exemplo, muitas frases. É, aí, aí a gente vai ver isso aqui. Aí deixa eu botar aqui no livro. Deixa eu ver o que é que o menino está perguntando aqui primeiro. Revisar conteúdo. Depois respondo ele na hora do intervalo. Aí, ó, voltando para o livro. Aí o livro diz, ó, o verbo tem os seus complementos, certo? O planeta enfrenta uma grande crise invisível. Quem enfrenta, enfrenta algo, não tem preposição. Logo, ele é objeto direto e ele é transitivo direto, certo? Aí tem a questão, essa questão. Aí tem outro, o verbo transitivo. Lê aí para mim, João. O verbo transitivo expressa. O verbo transitivo expressa uma ação que transita, isto é, que passa, estende seus efeitos para um complemento objeto. Este tipo de verbo necessita de um complemento objeto para ter sua significação completa. Isso, aí eu já disse para vocês que existem os três tipos, né? Direto, indireto e transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto não vai precisar não vai precisar de preposição no complemento, certo? Ele precisa do complemento, mas não tem preposição iniciando. Aí o que vem depois dele é chamado de objeto direto. Olha, a descoberta não mudará a vida das pessoas. Quem muda, muda algo. Então, não tem preposição. Logo, o que vem depois dele é objeto direto. O verbo transitivo e indireto convivem com a ameaça. Na Europa, 50% das cidades convivem com a ameaça da falta de água. Conviver, ele vem com preposição no complemento. Convivem com. Então, esse com é uma preposição. Esse verbo ele é transitivo indireto e o que vem depois dele é objeto indireto. Aí tem as duas coisas ao mesmo tempo. Especialista entrega a governo uma proposta de programa ambiental. Quem entrega, entrega algo a alguém, como diz no esquema aí. Ó. Aí, por exemplo, ele entregou o quê? Entregou uma proposta de programa ambiental a quem? Ao governo. Então, essa é
é a ideia que se tem do verbo transitivo direto e indireto. Aí nós temos aqui o li, o objeto indireto. Toda vez que vem o li, ele vai ser um objeto indireto, viu? O li, ele assume a função de objeto indireto, não esquece disso. E entregou o livro a você, a ela e a Maria. Entregou-lhe o livro. Aí tem os exercícios agora, na 185. Aí finalmente as crianças dormiram. Como é bom ser criança. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar, certo? Aí eles falaram aí, né? Eu não sei, Aí a mãe reclamando, né? Porque os meninos estão bagunçando demais. Aí pergunta. No segundo quadrinho da tira, os filhotes despertaram imediatamente ao ouvir determinado verbo. Que verbo é esse? Então, ó, no segundo quadrinho ela falou, entendeu? Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar, certo? Então aí foi que verbo eles falaram? Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Qual foi o... Os meninos estavam todos dormindo. Aí falou em quê? Falou em um verbo aí, brincar, muito bem. Aí eles despertaram e começaram a brincar tudo de novo. A mãe ficou doidinha. Quem tem criança pequena é assim, né? E tá, o tempo todinho tem que estar com atenção, brincando e tudo mais, né? Aí nós temos esse formato. Aí nós vamos agora fazer o outro, o segundo, a letra B. Na forma como foi empregado, esse verbo necessita de complemento. Então, aí no caso ele diz, não é tempo de brincar. Nesse caso não, porque ele está no infinitivo, viu? Ele está no infinitivo, certo? Ele está no infinitivo da ideia de intransitivo. Aí nesse caso aí ele não precisa de complemento. Logo ele é intransitivo, porque ele está no infinitivo, viu? Então a letra B é porque ele está porque ele está no infinitivo, dentro de parênteses, intransitivo. Ele não precisa de complemento. A letra C, na frase as crianças estão brincando de pega-pega, o verbo destacado poderia ser classificado da mesma forma que o verbo brincar no segundo quadrinho? Professor, Não. vou ter que sair, viu? Eu volto já já. Viajar? Aí estão Ela brincando. disse que volta já já. Oh, Ah, tá. Eu entendi viajar. Eita, a menina voltou ontem, já está professor, indo viajar. Oi? seria verbo transitivo indireto? Seria verbo transitivo direto. Muito bem. Porque brincar, brincar. Não, aí não. Brincar, brinca de algo. É transitivo indireto. Porque tem um de depois, ó. Então, foi o que eu falei. Falou, eu entendi direto, mas é indireto mesmo. Tá certo, Gabi. Você tá certo, viu? Aí, ó, releia as frases a seguir e observe como os verbos são empregados nessas construções. Finalmente, as crianças dormiram. Dormiram tem sentido completo. Aí ele é verbo intransitivo. Depois a gente cresce, né? Então a gente cresce. Então esse é um verbo que tem as formas verbais dormiram e cresce estão acompanhadas de complementos? Não, né? Como são classificados esses verbos intransitivos? Nessa frase ele está com esse sentido completo. Ok? Aí nós temos aí outro número 3, a gente está quase terminando a aula. Aí, ó, número 3, leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda as questões, né? Piada de monstro. É proibido contar piada de monstro. Ah, que idiota. Não percebe que a gente já está no meio de uma piada de monstro? É proibido rir de piada de monstro. Então, aí, ó, a piada é um gênero textual que tem a finalidade específica. Qual é a finalidade? Fazer rir. Fazer a pessoa refletir e rir. Contradição é uma incoerência ou uma atitude oposta ao que seria mais lógico em uma situação. Isso é chamado contradição, incoerência.
Qual é a contradição que produz humor na tira, certo? Que eles são monstros e que era para rir, né, dele, né? E rir também do erro que ele cometeu ali no cartaz, certo? O personagem troca na placa o verbo contar pelo verbo rir. Essa troca altera a estrutura da oração. Observa as informações. Quem conta, conta alguma coisa. Quem ri, ri de algo. Qual é a diferença entre as duas formas verbais? Que uma é verbo transitivo direto e o outro é verbo transitivo indireto. Entendeu? Só um minutinho que eu vou atender a diretora. Eu vou atender a diretora. Oi, dona Daísa, bom dia. Não, ele não vai não. Hoje ele tem aula a manhã toda. Ele falou que ia hoje. Aí diga a ele que está amanhã, para outro dia. Tá bom. Tá certo. Eu acho que aí eu vou Cheguei, professor. calcular. Eita, tá certo. Tá. Pronto. Aí, no caso, a gente vai... Onde chegou, professor? Tá certo. Aí a gente vai, só tem 2 minutos, aí a gente vai ficar nessa página de exercício, viu? Certo? Certo, Aí, professor. então, não esquece de revisar o conteúdo sobre Esse conteúdo é da prova do quarto bimestre, é? não, do terceiro. A gente ainda tem a Ah, prova do terceiro, que é dia 5. Aí essa semana, a semana que vem, deixa eu ver, a gente ainda tem essa semana. a semana que vem é a semana de prova ou é a próxima semana que vem? Não, de hoje a 15. Dessa semana a 15. Certo. Viu? Porque a semana que vem é 28. Aí começa 1, 2, 3. Aí vem 5. Aí dia 5 começa, viu? Certo. Certo? Olhe, quando for 10h20, deixa eu olhar aqui no horário de novo. 9h40, aliás. Quando for 9h40, eu vou mandar o link do, do, do Cisco Webex. Aí vocês já baixem o Cisco Webex, façam a conta. Próxima aula de 9h40. Aí façam a conta, certo? Além de fazer a conta, não esquece de botar uma senha que tenha números e tem uma letra maiúscula e uma letra É minúscula. minúscula. Aí só vai assim. Aí você baixa o Cisco Webex e a gente vai testar de 9h40. Certo, professor. Tá certo? Pronto, Certo. 9h40 a gente testa. Então, tchau, gente. Até mais. Tchau, até mais. Tá boa, até mais, até intervalozinho. Tchau.